Olá, bom dia, graça, misericórdia e paz. Deus abençoe a todos, a todas que estão aqui nessa manhã conosco, participando desta celebração de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe grandemente aos amados irmãos da Cibatri, Segunda Igreja Batista em Três Rios. Estamos fazendo essa transmissão de nosso lar, da Casa Pastoral. Esse que vos fala, o pastor Neilson. Mas estamos aqui como igreja, Segunda Igreja Batista em Três Rios. Deus abençoe grandemente a sua vida, está aí conosco, estão chegando, se achegando. Você também que não faz parte da família Cibatri, seja muito bem-vindo, bem-vinda também. E Deus fale tremendamente ao seu coração também, nesta manhã, nesta oportunidade. Deus esteja fortalecendo, nos orientando, nos capacitando a viver esse tempo, um tempo diferente, difícil, mas na presença do Senhor e com a força do seu poder em nossas vidas, através do seu Espírito, nós prosseguimos nessa caminhada de fé, procurando em tudo exaltá-lo e glorificá-lo através de nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever no YouTube, onde nós transmitimos as celebrações da noite, e você pode procurar lá pela Cibatri. Aqui no Facebook, você pode também estar nos acompanhando e, se possível, os irmãos estão aí agora, compartilhe esse momento, essa celebração com os amigos, familiares, para que eles possam também estarem acompanhando e participando conosco nesta celebração. Deus abençoe grandemente a sua vida, que possamos aprender do Senhor nessa manhã, possamos também prestar esse culto de louvor e adoração a Ele. Que o Senhor esteja se agradando do nosso louvor, da nossa adoração. E Deus abençoe grandemente. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de mais um dia. Estamos desfrutando esse dom tão maravilhoso, que nos dado, o dom da vida, para o teu louvor e para a tua glória. Nos perdoa nossos pecados, nossas falhas, tudo que possa estar impedindo nossa comunhão contigo, e recebe essa expressão de louvor que a ti apresentamos, ó Deus. Nós colocamos diante de ti a vida de cada um dos teus servos, e servos que estão aqui conosco também, aqueles que estão participando, ouvindo essa celebração, ó Deus, acompanhando, tanto nesse momento quanto mais à frente, e que sejam tocados pela ação do teu Espírito, através dessas mensagens cantadas, ministradas, ó Deus, testemunhos do teu poder, da tua manifestação em nossas vidas. Continua nos fortalecendo, ó Deus, fala os nossos corações nesse estudo da manhã, também, ó Deus, nos louvores que estaremos ouvindo nesta manhã. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos estar ouvindo um louvor ao nosso Deus. Logo em seguida, a irmã Renata estará ministrando, segundo estudo, né? Ela tem feito hoje domingo pela manhã, na Escola Bíblica Discipuladora, acerca de conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida, e que Deus continue falando aos nossos corações. Um estudo muito oportuno, e haverá uma pergunta a ser respondida ao final da ministração. O que dirige a sua vida? O que realmente influencia a sua vida para viver neste mundo em que estamos vivendo? E também, logo mais à noite, vamos dar continuidade a esses estudos e vamos estar falando sobre, na verdade, a nossa vida é um constante preparo para viver a eternidade com Deus. Então, vamos à noite falar sobre criado para ser eterno. Eu e você, todos nós fomos criados para ser eterno. Então vamos recordar esses ensinos, vamos aprender e vamos nos comprometer desde já a viver esta vida na certeza que há uma eternidade para conosco, na presença do nosso Deus, e que nós possamos estar já desfrutando esse prazer aqui nesta vida e ter a certeza que na eternidade estaremos com o nosso Deus, vivendo com Ele para sempre. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Saudade dos irmãos. Saudade daquele abraço. Saudade daquele aconchego. Mas estamos juntos.
através deste louvor. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência grandiosa, não me alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me amas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas. Amém? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Discipuladora, dentro do tema de uma vida com propósitos, baseado no livro do mesmo título, do pastor Rick Warren. Nosso desejo, como Segunda Igreja Batista de Três Rios, como Cibatri, é que sua vida seja abençoada por esse estudo e pelos outros tantos que estaremos fazendo ao longo tanto da Escola Bíblica Discipuladora, das celebrações de domingo à noite, nas celebrações de quarta-feira e nos pequenos grupos. Sinta-se à vontade para participar de todos esses espaços. Meu nome é Renata, caso você ainda não me conheça, e caso você se sinta curioso, entre em contato com a igreja em algum de nossos canais, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, se você tiver acesso, pelo telefone também, e você vai ser muito bem-vindo para nos acompanhar nessa jornada tanto de autodescobrimento como também de descoberta acerca de Deus. Neste domingo, estamos tratando do capítulo 3. O que dirige a sua vida? Bom, normalmente
Os dicionários traduzem essa palavra dirigir como guiar, conduzir, controlar, direcionar. Então, para fazer um raciocínio, o que está controlando a sua vida? O que está conduzindo a sua vida? Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, mas consciente ou inconsciente, todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. Então é necessário que a gente passe um tempo pensando a respeito disso, para que ao final cheguemos a algumas conclusões. O autor destaca esse verso de Eclesiastes 4:4, escrito pelo sábio, né? Então eu observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Então é notório que para todo ato da sua vida existe uma motivação, existe uma direção, existe um caminho, um alvo, né? Então vamos ver quais são os melhores modos para a sua vida ser dirigida por algo importante. Bom, normalmente o escritor menciona aqui que existem 5 motivos que são os mais comuns que dirigem a vida das pessoas. Muitos são dirigidos pela culpa. O verso que está aí destacado, e agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra, lá em Gênesis 4:12, ele diz respeito a Caim, quando ele recebeu de Deus o castigo, né? Tanto pela sua desobediência, como pela sua ingratidão, e especialmente pelo ato de ter matado o seu próprio irmão. E a culpa é algo muito sério, que atinge muitas e muitas e muitas pessoas. A culpa, ela faz com que você fique preso ao seu passado, faz com que você não consiga se sentir perdoado e impede que você prossiga caminhando. Dizem que existe uma razão muito prática para o espelho retrovisor do carro ser bem pequenininho e o para-brisa ser bem grandão. Que a gente só olha para trás para o necessário, para conferir se não tem ninguém pertinho, se você não vai fazer uma ultrapassagem que seja perigosa. Então, o importante é olhar adiante, ter uma visão que a gente chama de prospectiva, uma visão para o futuro. Porque o Senhor, Ele nos promete perdoar os pecados, apagar aquilo que a gente faz errado, jogar lá no fundo do mar e não mais se lembrar disso. Isso acontece através do sangue de Jesus, quando a gente recebe perdão pelos nossos pecados. Mas é importante que a gente se sinta de fato perdoado e não fique carregando essa culpa mundo afora, vida afora, impedindo a gente de ir adiante. Como eu disse no Salmos 32, versículo 1, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, o alívio, aquela sensação do perdão, ela permite que as pessoas tenham um novo começo. E Deus é o Senhor dos recomeços na Bíblia, né? O segundo motivo mais comum pelos quais as pessoas se deixam dirigir, muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. As pessoas podem se manter apegadas à mágoa, a ressentimentos durante muito tempo, durante semanas, durante meses, durante anos. Às vezes passam a vida inteira com aquela raiz de amargura que na verdade já brotou, já deu outros pezinhos, espalhou-se por aí. Há um ditado que fala que você ter raiva, ressentimento, rancor de alguém é a mesma coisa de você entregar um copo para a pessoa, mas você mesmo tomar o veneno e esperar que o outro morra envenenado, né? Não dá para você ficar se envenenando, trazendo amargura, rancor sobre os outros. Tanto as pessoas que mantêm esse rancor, essa raiva internalizados, provocam uma série de malefícios para o próprio corpo e para a sua mente, como aquelas que acabam despejando esse rancor, essa mágoa, essa raiva sobre outras pessoas e têm um comportamento explosivo sem nenhuma razão aparente, né?
Então, as pessoas que magoaram você no passado, elas não podem continuar tendo domínio pela sua vida, sobre sua vida, aliás, e não podem determinar quem você vai ser. Elas não podem dirigir a sua vida. Se isso está acontecendo, tome cuidado, porque a Bíblia ensina o quão pesaroso é ficar amargurado, e isso, na verdade, acaba levando você a um estado muito, muito ruim. Outro motivo é o medo. Muitos são dirigidos pelo medo. Normalmente as pessoas têm medo porque algo que aconteceu no passado, na sua vida infantil, na adolescência, causou alguma coisa que provoca medo quando acontece alguma situação. E o nosso cérebro ele é fantástico também, porque diante do desconhecido ele pinta na cabeça da gente o pior cenário possível e faz com que a gente sinta medo como maneira de autoproteção. A gente vive num tempo muito maluco por causa da pandemia e é normal as pessoas sentirem medo, né? Porque perdas são reais, feridas são reais, o luto é real, a tristeza é real, mas ter medo do que é a vida também faz com que você se imobilize, que você não reaja. Viver com medo é se manter aprisionado dentro de uma cadeia. E isso, ter esse medo de viver, certamente vai impedir que você viva aquilo que Deus deseja para você. Né? A gente tem que lutar contra o medo com as armas da fé e do amor. A Bíblia ensina isso aí que está escrito na tela. O amor não tem medo, esse amor de Deus, esse amor perfeito. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Independentemente da situação, o que esteja causando medo na sua vida hoje, é necessário a gente entender que quando a gente fica paralisado pelo medo, frequentemente a gente perde oportunidades. Grandes oportunidades por causa do medo de correr riscos. Não estou pedindo para você ser imprudente, porque esse medo que faz você ter medo de coisas perigosas, né? Ou de se contaminar, ou de ser mordido por uma cobra, ou de manipular fogo, são coisas que estão mais ligadas à prudência. Mas de maneira alguma, ele pode servir para te paralisar, para te deixar sem ação diante da realidade. Você foi chamado à vida durante esse tempo, você tem que viver. Por mais que a gente tenha restrições, por mais que a gente tenha restrição até de mobilidade, né, na cidade, a gente tem que entender e tentar ordenar nossa mente que a gente não pode ser paralisado pelo medo, senão a gente acaba perdendo a oportunidade de servir a Deus e a oportunidade de viver o dia a dia, tá bom? Outros tantos são dirigidos pelo materialismo. Quem não conhece, né? As pessoas se iludem e acham que um desejo de ter cada vez mais dinheiro, ter cada vez mais bens, com aquela sensação de que isso vai proteger. E até hoje a gente pode considerar o seguinte: são pouquíssimas as coisas sobre as quais nós podemos ter controle em nossa vida. Sobre a grande maioria das coisas, nós não temos controle algum. Então, não adianta a pessoa se encher de bem, de patrimônio, uma conta enorme no banco, ter mais coisas do que consegue usar, ganhar muito dinheiro num emprego. Podem acontecer inúmeras coisas que do dia para a noite essa pessoa pode ficar sem nada. O texto que está destacado aí é daquela parábola que Jesus conta, que havia um homem muito rico e ele, diante da abundância dos seus bens, não tinha mais onde guardar do que ele tinha. E ele falou assim: já sei, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens, e vou dizer assim para minha alma: agora descansa, folga, aproveita os seus dias. Aí Jesus encerra falando assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma o que você tem guardado para quem que é. Então, é isso que acontece. É louco você ser
rico para o mundo, tentar ser rico nos padrões modernos, tentar ser rico nos padrões que a sociedade estampa pelas revistas e pela televisão, pela grande mídia, mas não buscar ter riqueza com Deus. Então, ficar preso a coisas materiais, a ser dirigido pelo materialismo. Carro, roupa, sapato. Jesus ensina, a vida de vocês é mais que comida e roupa. Muitos são dirigidos ainda pela necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é quando você quer atender às expectativas dos outros. Quer sejam pais, professores, pessoas que você admira muito, amigos, e essas pessoas acabam controlando a sua vida. Porque se você tem a necessidade de aprovação delas, você acha que o que você estuda ou que onde você trabalha, outras pessoas têm uma opinião que é mais importante sobre aquilo e você se sente... você acha que você só vai ficar satisfeito se você tiver a aprovação dessas pessoas? Isso também é um equívoco. O único modo que a gente tem de entender que algo vai dar errado é o seguinte: tentar agradar a todo mundo, olha, é uma receita assim 100% certa de te levar ao fracasso. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. E ele ensina, Jesus mesmo ensina, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Nesse contexto de Mateus, Jesus está ensinando a respeito das riquezas, do dinheiro, só que cai bem aqui para a nossa situação também. Não tem como você agradar a Deus e agradar os homens. Não tem como você obedecer a Deus e às vezes obedecer o seu chefe que está metido numa negociata. Então, assim, o teu primeiro objetivo deve ser aprovado por Deus. Então, a gente, durante esse tempo que estivermos estudando essas lições, né, que trazidas pelo livro vão se espalhar pelos PGs, pelos cultos, pela EBD, é necessário que a gente pense, o que tem dirigido a nossa vida? Será que são essas coisas que a gente viu agora? A culpa, o medo, o rancor, a necessidade de aprovação, materialismo? O que será? E eu quero te fazer um convite para que sua vida seja, de fato, dirigida por propósitos. E vou te mostrar 5 vantagens disso. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Muitas pessoas têm ficado angustiadas, ultimamente, pela falta de sentido das suas vidas. É aquela pergunta que o pastor fez, né, na outra semana. Por que estou aqui na Terra? Que propósito aconteceu? Você não é um acidente, você é uma pessoa amada, querida e planejada por Deus. Então, quando a gente conhece e assume que nós fomos feitos para o louvor, para a glória de Deus, que nós fomos feitos para ter um propósito, né? A gente acaba perdendo esse significado da vida. Quando a gente vive sem propósito, sem sentido, a vida acaba sendo reduzida à sobrevivência e não aquela vida com abundância que Jesus promete. Quando você não tem sentido na vida, não dá nem vontade de levantar da cama, né? Isso acontece quando as pessoas estão tristes, depressivas, amarguradas. E eu queria dizer para você que é necessário que você creia que existe esperança, que existe vida, que existe propósito, que existe sentido. Se você começar desde hoje a buscar em Deus e procurar encontrar essa direção, esse sentido na sua vida, eu creio, porque a palavra de Deus ensina assim, que você vai se sentir mais esperançoso. Essa palavra de Jeremias 29:11, ela é tremenda, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse Deus a quem pregamos,
e a quem nós convidamos a que você conheça, ele é tremendo e ele é capaz de fazer muito além de tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, muito além, infinitamente além das nossas esperanças. Outra razão, outra vantagem de conhecer, de buscar o seu propósito na vida é o seguinte: conhecer o seu propósito simplifica a vida. O bom da gente ter esse conhecimento é que ele acaba definindo aquilo que a gente vai fazer e o que não vai fazer. O que é perda de tempo, o que é necessário, o que é prioridade. Isso se aplica em todos os campos da nossa vida, né? Se você sabe qual é o seu propósito, tem coisas que você vai fazer sim no seu tempo de descanso, mas ao mesmo tempo você racionaliza que você não pode empreender toda a sua energia num caminho que vai te levar para longe de onde você quer chegar. Olhando de perto, 1 grauzinho, né, quando é uma semi-reta apoiada em outra, se elas tiverem uma interseção lá com 1 grauzinho marcado no aparelho de medição, né, no transferidor, é mínimo. Mas quanto mais você vai prolongando esses segmentos de reta, olha como eles se afastam. Mesmo tempo, se eu sair daqui de Três Rios com direção ao Rio de Janeiro, daqui a pouco ali no Trevo, eu falei assim, vou experimentar essa viazinha aqui pela esquerda, eu vou parar lá em Sapucaia, ao invés de parar no Rio de Janeiro. Quando a gente tem um propósito, a gente se inspira para seguir em direção a ele, a saber que as coisas que a gente faz devem ser guiadas por esse propósito. Então, tudo que te afasta desse propósito, tudo que te leva a outros lugares, você deve eliminar. Não são suas prioridades, não são as coisas mais importantes para a sua vida. Simplifique. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo, empregar o recurso. Aí a gente começa a tomar decisão de qualquer modo, dependendo de quem estiver pressionando a gente, dependendo do humor do dia, né? E isso vai te estressar, vai te cansar, vai fatigar você. E você tem que saber também que é impossível fazer tudo aquilo que as pessoas querem que você faça. Todo mundo só tem 24 horas no dia, tem dia que parece menor, mas se a gente conseguir simplificar e entender que esse simplificar é fazer a vontade de Deus, aí você vai ter tempo, tá bom? Outra vantagem, conhecer o seu propósito direciona sua vida, complementando a fala do último tópico, né? Se você se concentra no que é importante, se você busca ter uma vida mais equilibrada, mais simples, você começa a ser seletivo, né? Você acaba, assim, intencionalmente buscando o que vai te fazer levar ao alvo. É muito interessante também notar que a vida ela tem que ser intencionalmente vivida. Ao contrário do que o conhecimento popular diz, da vida se deixar levar, você tem que ter consciência da sua existência, que você tem um dia diante de você, que esse dia é feito para agradar a Deus. Reveja seus projetos, coloque-os na presença de Deus. Verifique se aquilo que você vai fazer é bom ou não diante dele, diante da palavra dele. Ao invés de você ter muitos compromissos num dia só, priorize, selecione. E outra coisa também onde há reflexo é que se você não tiver um propósito definido, você continua trocando, né, de relacionamentos, de empregos, de igrejas,
tantas outras circunstâncias também que podem ser internas, inclusive, na esperança de que cada mudança que você fizer, não, agora sim eu vou ficar bem, não, agora sim vou resolver esse problema, vai preencher o vazio do seu coração. Ai, de repente agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. E não é bem assim. Para você ter uma ideia da potencialidade que existe nesse direcionamento, nesse foco, basta usarmos o exemplo da luz do sol, né? A gente está no quintal, um dia claro, a luz está ali beneficiando, né, os seres vivos, as plantas. Agora, se você pegar uma lente, uma lupa e focar numa folha de papel ou numa folha seca de uma planta, aqueles raios que vão estar convergindo, vão ficar focados, eles vão provocar queimadura naquele objeto, naquela folha de papel. Quando a gente direciona a nossa vida, a gente também está focalizando. E olha que tremendo, esse poder de Deus que age através da sua vida, que pode agir através da sua vida, ao invés de ser disperso, ele vai ser focado. E Deus vai ser louvado e você vai poder fazer muitas coisas para a glória dele. E através da sua vida, muitas coisas grandiosas poderão ser feitas. Não viva um dia depois do outro, sem pensar no que vai ser depois. Seja constante, não seja inconstante, não tente fazer de tudo. Isso, quando eu falo para vocês, também é uma lição para mim, tá? Não tente fazer de tudo, faça menos, corte, de repente, algumas coisas que sejam até legais, mas não cabem naquele dia, não é legal naquele tempo. Não confundam a agenda lotada com produtividade, tá bom? Agenda lotada é sinal de muito barulho. Às vezes a gente não consegue ser produtivo com tanto barulho assim. Mais uma vantagem de conhecer uma vida dirigida por propósito e conhecer o seu propósito estimula a sua vida. O propósito ele sempre vai produzir entusiasmo e nada vai trazer mais energia, mais vigor, mais alegria para a sua vida do que ter um propósito claro. E quando a gente não tem um propósito claro, que falta aquela paixão, que falta aquela alegria, a gente fica desanimado, sem motivação, às vezes até difícil, né? Sair da cama, difícil começar uma coisa nova, o trabalho fica sem sentido, mas não é nem um excesso de trabalho, não. Mas é a falta de propósito naquilo que a gente está fazendo. É muito bom a gente ser usado por um propósito que a gente reconhece como sendo digno, quando a gente percebe que Deus está usando nossa vida para o louvor da glória dele. E ele nos dá energia. Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Muitos de nós, nesse momento, estamos precisando renovar a nossa força, renovar, trazer a memória para que estamos aqui. Precisamos receber esse estímulo. E isso vem através do conhecimento de Deus. Vem através de conhecer o nosso propósito nele. E a última vantagem aqui exposta pelo autor, conhecer o seu propósito o prepara para a eternidade. Ele menciona que muitas pessoas passam a vida inteira querendo deixar um legado para as próximas gerações, né? E conta a história de um atleta que acaba sendo muito importante ali durante a faculdade, ganhou vários prêmios e deixou os troféus lá na sala de troféus da faculdade. Só que anos depois alguém bateu na sua porta, muitos anos depois, né, para levar um troféu de volta para ele. Falou assim, aqui, a gente estava lá, o seu troféu tinha sido jogado no lixo. E ele acaba reconhecendo, né, não importa quem você seja, não importa o que você realize, mais cedo ou mais tarde, todos os seus troféus vão ser jogados no lixo por alguém. Então, meus queridos, viver para deixar um legado na Terra é um objetivo pequeno perto daquilo que Deus objetiva para a sua vida. Você foi posto aqui na Terra não para ser lembrado, para fazerem estátuas em sua homenagem, mas você foi posto aqui na Terra para se preparar para a eternidade. Vai chegar o dia que a gente vai estar diante de Deus e vai ser feita uma auditoria na nossa vida, né? Um exame final.
esse verso de Romanos que está aí. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. E aí? Como é que vai ser passar nesse exame? O autor menciona que Deus, no seu amor e na sua bondade, já deu para a gente onde encontrar as respostas para esse exame, na Bíblia. E ele já deixa para a gente as perguntas e já deixa para a gente o indicativo das boas respostas. A primeira pergunta que ele fará para nós é essa: o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? Você ouviu falar dele? E ele foi o que para você? Foi uma inspiração? Foi um exemplo de homem? Mas você aceitou que ele morreu na cruz para que você pudesse ter proximidade com Deus? Você consegue aceitar, porque entender, naquela palavra mesmo assim de compreender, isso passa muito longe da nossa compreensão, mas a gente aceita esse favor, essa graça que Jesus fez ao morrer em nosso lugar, como sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus Pai, fôssemos religados a Ele. Você consegue entender que na cruz de Cristo foram perdoados todos os nossos pecados? Os que nasceram comigo, os que eu fiz anteontem, os que infelizmente vou cometer até o final da minha vida? Você pode compreender? Você pode se render ao amor dele e aprender a confiar nele? Se você ainda não abriu seu coração em confiança, eu te peço, faça essa experiência. Peça a Jesus para que ele se mostre a você como Salvador, como Senhor da sua vida. Aprenda a confiar nele, a ouvir suas palavras, a ler a Bíblia, entender o que ele quer dizer com amor. E esteja com seu coração aberto a fim de que você seja salvo, aceitando-o como Senhor, confessando diante de Deus e também diante dos homens como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: tá, e o que você fez com o que eu lhe dei? Com o seu tempo, com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua mente? O que você fez com a sua vida durante o tempo que você esteve na Terra? Você passou a sua vida como se você estivesse num resort? Você gastou seus dias só para você? Você tentou fazer algo diferente ou você tentou usar a sua vida para os propósitos que Deus mesmo lhe deu? Essa é a nossa reflexão para hoje. Que ao invés de termos uma vida dirigida por quaisquer outras coisas, por medo, por preocupações, por materialismo, por culpa, por necessidade de aprovação, por rancor, eu te convido a ter uma vida dirigida por propósitos, para que a sua vida tenha sentido, para que você esteja preparado para a eternidade, para que você tenha uma vida sempre com aquela chama de alegria, para que você tenha uma vida direcionada, para que você tenha uma vida simples e que agrade a Deus. Eu agradeço a companhia durante esse estudo. Peço que durante essa tarde ou noite, eu não sei o tempo que você está assistindo esse vídeo, que você pare esse tempo para pensar e convide a Jesus a te mostrar o que é ter uma vida com esse propósito, né? E assumindo que existe um Deus, que existe algo a mais, que é muito maior que você, para dirigir a sua vida. Gostaria de orar com vocês nesse momento para a gente encerrar esse tempo. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus de amor, Deus de bondade, Deus de força. Muito obrigada porque o Senhor sustenta todos aqueles que confiam no Senhor. Quero te pedir, ó Pai, que Tu olhes o nosso interior, veja se há em nós algum caminho mau
e ajuda-nos, ó Pai, a caminhar nas veredas que chegam a Ti, que são fontes de vida. Ó Pai, quantas vezes perdemos tempo tentando satisfazer a nós mesmos, com riquezas ou com preocupações que não deveriam estar na nossa mente, ou somos paralisados pelo medo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a enxergar para que de fato o Senhor nos chamou, por que o Senhor nos criou e o que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a encontrar esse propósito, a viver de acordo com ele, para que tenhamos uma vida sábia, uma vida que te agrade, uma vida simples, uma vida, Pai, que vá nos preparar para passar a eternidade toda contigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que têm acesso a esse estudo, que por acaso ainda não se decidiram e não reconheceram, não compreenderam esse amor de Jesus Cristo que foi derramado em favor delas, que elas possam, Pai, abrir o seu coração para aceitar a Jesus como Salvador, se render a esse amor tão maravilhoso e encontrar propósito para as suas vidas. Guarda-nos, abençoa-nos, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Até logo. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos fortalecendo para que nós possamos realmente estarmos nos preparando para a eternidade com Deus, a cada dia, a cada momento. Logo mais à noite vamos continuar falando sobre esse tema, né, criado para ser eterno. Que Deus continue nos fortalecendo, abençoando. Queremos ser gratos a Deus pela vida dos irmãos que fizeram aniversário semana que passou, e hoje, no primeiro dia da semana, nós temos o aniversário da Eliane de Oliveira, a minha esposa, e também o Lucas, nosso filho caçula. Hoje faz aniversário. Deus abençoe grandemente a vida deles, né? E prosseguindo essa semana, nós temos agora na segunda-feira nossa irmã Simone Reis, que faz aniversário. Dia 20, a Larissa Barbosa. Dia 22, a Helena Souza Lima, filha da nossa irmã Renata. Dia 22, o William de Oliveira. E dia 23, o irmão Alceu Vieira. Que Deus abençoe grandemente esses irmãos, fortaleçam, preserve a sua vida cada dia para o louvor e para a glória do nosso Deus. Estamos gratos a Deus pela vida dos irmãos, pela fidelidade ao Senhor através dos dízimos, das ofertas, das ajudas através dos projetos Revolução do Amor, da ação social, da disposição dos irmãos em servir a igreja, nessa igreja Cibatri, uma igreja em movimento, segunda igreja batista em 3 dias. Deus abençoe grandemente a todos. Vamos continuar nessa caminhada. Nós temos muitos desafios, irmãos sabem, estamos vendo aí, enfrentando lutas, né, essa semana, com alguns irmãos enfermos, alguns em tratamentos, outros sendo acometidos desse vírus terrível que tem ceifado vidas e tem realmente atingido muitas famílias. Nós queremos continuar orando, mas agradecendo pela melhora da nossa irmã Renir Baião. Ela já fez a cirurgia, graças a Deus. Ontem à noite conversei com Moisés Baião, seu filho, que passou a noite com ela, e ela está bem melhor, mas está precisando ficar no hospital pelo menos mais uns 5 dias para tomar uma medicação específica para um tratamento, um antibiótico, né? E que Deus possa estar abençoando e que ela possa se recuperar completamente. E ela está realmente ansiosa, então qualquer pessoa fica hoje estando no hospital e ela possa retornar para casa. Nós queremos também suplicar a Deus o consolo na vida dos familiares do pastor Noélio Duarte, que nós pedimos orações a semana passada. Ele veio a óbito, não foi possível sua permanência neste mundo, mas é um homem de Deus. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pastor da PIB, a PIB em Caramujo, Niterói. A gente tinha tantas informações, né? E é um poeta, escreve muitas poesias, e também fonoaudiólogo, um homem que serviu de todo jeito, um homem de Deus. Que Deus console os familiares e possamos continuar usufruindo daquilo que ele deixou através também dos seus escritos. Deus abençoe a família. Vamos continuar orando pelos pais da irmã
Lucimar, o pai tem uma melhora, graças a Deus, até em casa teve alta. Mãe que ainda carece de todo muito cuidado. Irmãos, orem por ela, pela sua recuperação. Também o pai do irmão Vitor Hugo e a esposa do pai do Vitor Hugo também está cometidos da enfermidade do Covid, com alguns problemazinhos, mas que Deus esteja fortalecendo, eles possam ser curados no nome de Jesus, e o Senhor fale também tremendamente seu coração. Vamos estar intercedendo a Deus também, agradecendo pela cirurgia do genro da irmã Nedineia, que ela pediu, sua família, suas filhas, que Deus abençoe grandemente esses irmãos. Continua orando pelo senhor Ricardo, ex-patrão do Rodrigo Braga, temos orado por ele, clamado, que ele possa se recuperar completamente. A esposa e ele têm se colocado no desejo, né, de continuar a ser gratos a Deus, e Deus continue falando aos seus corações também. Irmão Hernani também carece de nossas orações, continuemos a orar por ele, começou um tratamento, e que Deus possa abençoá-lo e ele ficar curado completamente para a honra e glória do nosso Deus, né? Nós queremos também comunicar que o senhor Eduardo, ele é o esposo da nossa irmã Ana Lúcia Couto, está com Covid, está ele, a Ana e a Carol, embora a irmã Ana e a Carol, os sintomas são leves, mas o senhor Eduardo teve que ser hospitalizado na Boa União, e está com alguns problemas, limitações no pulmão, mas segue em tratamento, e nós vamos continuar clamando a Deus por ele, pela família, que Deus preserve, guarde, livre de todo o mal. Vamos continuar a interceder para os demais, são muitos irmãos, muitas situações, irmão Valmiro, irmã Maria Raposo, irmã Giovana, graças a Deus, se recuperando, mas também ainda fazendo alguns acompanhamentos, irmã Rosângela, irmã Oscarina, aguardando a cirurgia, agora essa semana deve ter uma resposta, uma data, os anciões, os enlutados, são muitas lutas, né? E que Deus continue nos fortalecendo, nos orientando, nos abençoando, nos guardando e preservando as nossas vidas para o seu louvor e para a sua glória. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Somos gratos a Deus pela fidelidade dos irmãos através dos dízimos, das ofertas ao Senhor, através das doações para o projeto Revolução do Amor, ação social e toda essa dedicação dos irmãos no ministério da Cibatri. Que Deus abençoe, dê uma tarde abençoada, logo mais à noite possamos estar juntos celebrando e glorificando ao nosso Deus. Às 19 horas estaremos transmitindo a da Cibatri. Ainda não estamos liberados para o encontro presencial, estamos achando necessário a gente ainda esperar mais um pouco, mas esperamos em Deus que o mês de maio, o mês da família, nós possamos, quem sabe, já estar retornando com um grupo pequeno, dentro de todas as exigências, para um presencial. Vamos assim comunicar a igreja, certamente, dar essa informação com mais detalhes. Deus abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos guarde. Pai de amor, muito obrigado por esse encontro, por essa oportunidade de aprender a Tua Palavra, por essa comunhão. Fortalece essa família, Teus servos e servas que estão em tratamento, em lutas, Tu possa estar curando, restaurando as suas vidas para o Teu louvor e para a Tua glória. Te agradecemos por esses Teus servos que fizeram aniversário essa semana, estão fazendo essa semana. Coloco diante de Ti também a vida da Eliane e do Lucas, agradeço pela vida deles, benção nossa vida, como de cada um desses irmãos, e que Tu tem preservado as suas vidas, e queremos que para o Teu louvor e para a Tua glória. Ser conosco, ó Deus, nessa tarde que temos essa comunhão em casa, em família, possamos estar juntos logo mais às 19 horas também na celebração ao Teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo que tem feito, pelo que está fazendo e na certeza do que ainda há de realizar. É a nossa súplica, a nossa oração, é a nossa gratidão, no nome precioso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Queridos e queridas, nós suplicamos a Deus as bênçãos sobre a sua vida. Graça, misericórdia e paz.